Fala galera, hoje é dia de a saga original do clone. É uma história da Marvel, escrita por Gary Conway e desenhada por Ross Andru no ano de 1975. A saga do clone mais conhecida foi publicada na década de 90 e é famosa por vários motivos, mas essa história nunca teria acontecido se não fosse pela saga original do clone, chamada também de Gênese do Clone. Basicamente, tudo que aconteceu lá nos anos 90 se iniciou aqui. Só que para entender essa HQ, é necessário que você conheça a história da morte de Gwen Stacy. Eu já fiz vídeo sobre ela, então assiste lá primeiro e depois continua esse vídeo aqui. Mas se você já conhece a história ou já assistiu o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal para ganhar algumas recompensas exclusivas, como ver os vídeos um dia antes de todo mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. Logo depois da morte de Gwen Stacy, o Homem-Aranha confronta o Duende Verde. Nesse combate, o vilão acaba sendo empalado pelo seu próprio planador. Acontece que o Duende Verde era Norman Osborn, um famoso empresário de Nova York. Então, quando encontrado sem vida, a culpa caiu sobre o Homem-Aranha, que foi tratado como assassino pelo Clarim Diário. É nesse contexto que a história começa com o surgimento de dois novos personagens quase 2 anos depois. Um homem fantasiado se autodenominando como Chacal contrata um mercenário que aparece pela primeira vez chamado de Justiceiro. O Chacal o contrata para matar o Homem-Aranha com a história de que ele é um assassino e por isso merece ser destruído. Enquanto isso, Peter Parker ouve no Clarim Diário sobre esse novo vigilante violento, o Justiceiro, que declarou guerra aos criminosos da cidade. Então, ordenado por J. Jonah Jameson, Peter sai para tentar achá-lo e tirar algumas fotos. Só que quando ele faz isso vestido de Homem-Aranha, é o Justiceiro que o encontra e dá um tiro para derrubá-lo. Homem-Aranha e Justiceiro se enfrentam no alto de um prédio, e enquanto o mercenário dizia que ele merecia morrer, o Aranha não entendia direito o porquê dele estar sendo caçado, mas consegue destruir uma das armas que o mantinha preso. Só que no meio do conflito, o Chacal aparece pelas costas e usando garras eletrizadas, ele atinge o pescoço do herói que cai do alto do prédio. O Homem-Aranha consegue se recuperar antes de chegar ao chão e quando volta para o topo, não encontra mais ninguém, a não ser uma arma indicando a sua fabricação, a loja Armeiros Race. Recuperado, o herói parte para lá para investigar, ao mesmo tempo que o Justiceiro também vai para restaurar a arma danificada no combate. O problema é que ao entrar na loja, o Homem-Aranha encontra o cadáver do Sr. Race. Assim, quando o Justiceiro surge, é claro que ele pensa que o Aranha o matou. No meio dos combates, o Aranha tem dificuldade, mas é mais ágil e consegue nocautear o Justiceiro. Desse jeito, finalmente conseguindo conversar civilizadamente e pedindo para ele olhar o corpo do Sr. Race e perceber que tem as mesmas marcas que o Chacal deixou no seu uniforme quando o atacou. Ou seja, o Justiceiro estava sendo usado esse tempo todo. O Chacal era o verdadeiro vilão e só tentou usar aquele mercenário para fazer o seu trabalho sujo, inclusive matando o Sr. Race para que o Justiceiro acreditasse que tivesse sido o Homem-Aranha. O Chacal o usou como uma marionete, então percebendo que o Homem-Aranha não era uma ameaça, ele o deixa em paz. Mas o verdadeiro vilão ainda continuava solto por aí. O tempo passa e o Homem-Aranha volta a atuar normalmente pela cidade, inclusive tendo um recente conflito contra o Mistério. Mas o mais bizarro acontece um dia na cidade quando, do alto, ele vê uma garota loira andando pelas ruas que lembra muito a falecida Gwen Stacy. O Aranha acha que isso pode ser algum efeito das lutas com o Mistério ou alguma coisa do tipo. Seria impossível ser a Gwen.
Peter segue a sua vida civil e, indo ao Clarim Diário, descobre com Robertson, o editor encarregado, que J. Jonah Jameson foi para a Europa e enviou um bilhete urgente solicitando $1 milhão. Ou seja, algo de errado tinha acontecido. Para isso, Peter vai junto e pede alguns dias de licença na faculdade ao seu professor Miles Warren. E naquela mesma noite, eles partem para o aeroporto. Nessa época, Peter e Mary Jane eram amigos com sentimentos a mais, mas nada declarado ainda. Então ela o acompanha até o aeroporto e na hora de se despedir, eles se beijam pela primeira vez. Algo que faz Peter ficar pensando sobre durante toda a viagem, mas ele vai precisar esperar a volta para se acertar com Mary Jane. Em Paris, a desconfiança de Robertson de que J. Jonah Jameson tinha sido sequestrado se mostra real quando ele também é sequestrado. Então os bandidos ordenam que Peter pague pelo resgate. Claro que ele aproveita para agir como Homem-Aranha sem que ninguém o veja e descobre que se trata de um bandido europeu chamado Ciclone. Só que enquanto Peter tentava resolver isso, em Nova York, a tia May estava se preparando para sair com a senhora Watson, a sua vizinha e tia de Mary Jane. Só que ao ir para a rua, a tia May vê uma garota loira e isso faz o seu coração acelerar. O Homem-Aranha enfrenta o Ciclone em Paris e obviamente vence o combate, salvando Jameson e Robertson. E com um toca-fitas, ele grava a voz de Peter Parker para provar, entre aspas, que ele não era o fantasiado. Então, durante todo o caminho de volta para os Estados Unidos, Peter convence Jameson, com muita enrolação, o porquê do Homem-Aranha aparecer em Paris. Mas ao chegar, o único pensamento de Peter é em Mary Jane e no assunto inacabado entre os dois. Só que quando ele chega, Peter vê a senhora Watson dizendo que a tia May não tá bem. Ela foi parar no hospital depois de ver alguém que agora estava em cima no seu apartamento. Então Peter larga suas coisas e corre para ver do que se trata, e assim que abre a porta, ele vê Gwen Stacy. Isso era impossível, Gwen estava morta. Então Peter não sabe se aquilo é a sua mente afetada por algo ou por alguém, ou se aquela era uma farsante. Com isso, ele a rejeita, dizendo que Gwen foi morta pelo Duende Verde e aquela impostora estava manchando a imagem da garota. Para Peter, aquela era só alguém com um tipo de senso de humor doentio. Assim, ele a deixa e vai para o hospital visitar a sua tia. May teve uma espécie de princípio de infarto com o choque de ver Gwen Stacy, mas agora estava estabilizada. Mesmo assim, a vida de Peter parece ser um grande pesadelo agora com toda essa confusão. Ainda mais quando dentro do hospital ele escuta no rádio sobre ataques do recém-saído da cadeia Escorpião. Peter sai e como Homem-Aranha enfrenta o seu antigo vilão, só que cansado ele cai num tipo de tanque de concreto e desaparece. Por isso o Escorpião acha que finalmente matou o Homem-Aranha. Mas Peter consegue se recuperar e depois disso volta ao hospital onde alguns amigos foram visitar a sua tia, entre eles Gwen Stacy. Peter diz que não é possível que essa impostora apareça por ali. E o seu amigo do Clarim Diário, Ned Leeds, lhe diz que também achava isso. Mas depois de alguns testes com as digitais dela, ele descobriu que se trata da verdadeira Gwen Stacy. Gwen morreu faz 2 anos. E ela não sabe como pode ter morrido e ainda tá viva ali ao mesmo tempo. A garota tem todas as memórias até pouco antes da sua morte, e ela também tá assustada. Ela não entende o porquê disso, não entende o que houve com ela, mas ainda tem os antigos sentimentos com relação a Peter, que agora não sabe o que fazer. Enquanto isso, o Escorpião continua solta, cometendo seus crimes e se irrita ao ver nos jornais que o Homem-Aranha continuava vivo. É nesse momento que o Chacal ressurge. Ele aparece para contratar o Escorpião, assim como fez antes com o Justiceiro, para que ele finalmente destruísse o Homem-Aranha. E para isso, lhe dá a dica de que ele estaria no hospital. Ou seja, o Chacal sabia a identidade do herói. Por isso, o Escorpião parte para lá sem saber a verdadeira identidade do Aranha, mas o procura pelo lugar.
Por ter atacado o prédio onde a sua tia May estava se recuperando, Peter, como Homem-Aranha, se revolta e ataca com mais intensidade o vilão, o derrotando de uma vez por todas. O Escorpião voltou para a cadeia, mas agora o verdadeiro inimigo era o Chacal, e ele tinha outro plano. O Chacal ajuda o Tarântula a escapar da prisão para contratá-lo também, como fez com os outros. E dessa vez, o Tarântula se mostra superior, aparecendo pro herói no meio de uma crise com os seus pensamentos sobre o ressurgimento da Gwen. A luta entre os dois é levada para um ônibus que de repente para e a própria Gwen entra como se tivesse sendo comandada. E o motorista daquele ônibus era o próprio Chacal. Desse jeito, se descuidando, tentando salvar a Gwen, o Homem-Aranha é nocauteado. Ele acorda amarrado em cima da ponte do Brooklyn, o lugar onde Gwen foi morta. E ali, o Chacal diz que o Aranha não pode mais machucá-la, porque é ele quem vai morrer agora. O Chacal culpa o Homem-Aranha pela morte de Gwen Stacy. Ele devia protegê-la e não o fez. Então agora tinha que pagar por isso. O Aranha é empurrado do alto, enquanto a Gwen fica do lado sem se mexer, afetada pelo Chacal. Mas antes de cair na água de fato, o Aranha consegue se salvar com a sua teia. A polícia surge no local enquanto o Chacal fugia com a Gwen e com o Tarântula. Então os policiais aproveitam para capturar o Homem-Aranha, já que ele ainda era considerado o assassino de Norman Osborn. Mas quando ele é desamarrado para ser algemado, o Homem-Aranha os golpeia e foge. Enquanto isso, Mary Jane estava chateada com Peter, porque desde que ele tinha ido para a Europa e tinha acontecido aquele beijo, eles não conversaram mais desde a sua volta e do reaparecimento da Gwen. Então, influenciada pela tia May que saiu do hospital, Mary Jane vai ao encontro de Peter no apartamento dele para conversar. Mas depois dos últimos acontecimentos, ele nem sequer lhe dá atenção. Na verdade, ele nem percebe que estava fazendo isso. Naquela mesma noite, Peter, enquanto se recuperava, é visitado por Ned Leeds, que andava fazendo as suas próprias investigações sobre o surgimento de Gwen. Ele percebeu que a memória dela termina alguns meses antes da sua morte. Então não parecia ser a Gwen original, e sim um clone. Quem quer que tenha feito isso teria usado as suas células na época em que terminam as suas memórias. Assim, Peter lembra que houve no colégio uma aula de biologia com o professor Warren, onde ele e o seu assistente usaram amostras celulares para um projeto, incluindo células dele e da Gwen. Desse jeito, os dois partem imediatamente para o campus universitário atrás do professor Warren para perguntar se ele ainda tinha aquelas amostras. E quando o professor leva os dois até o seu laboratório, percebe que as amostras tinham desaparecido. E o único que tinha acesso ali era ele e o seu assistente, Anthony Serba. Ou seja, ele agora era um suspeito. Com isso, Peter, como Homem-Aranha, investiga e encontra o endereço de Serba. Só que quando o herói surge ali, ele encontra um lugar vazio e escuro. E no meio daquela escuridão, encontra também o Tarântula. Ou seja, isso era uma armadilha. Os dois entram em combate e, mais descansado, o Homem-Aranha vence dessa vez. Mas pelas costas, no fim da luta, ele é atingido outra vez pelo Chacal. Só que isso era estranho, o seu sentido aranha devia ter avisado. Mas acontece que o sentido só avisa a aproximação de ameaças. E o professor Warren não era uma ameaça, mas ele era o Chacal. O professor Warren, desde a primeira vez que viu Gwen Stacy, ficou admirado. E isso se tornou uma obsessão. Sem saber o motivo da atração, ele se sentia como um protetor, como um pai. E quando ela morreu, Warren culpou o Homem-Aranha por não protegê-la. No dia seguinte da morte da garota, com aquelas amostras genéticas, Warren ordenou que o seu assistente fizesse clones dizendo que eram amostras de ratos. Mas quando Anthony Serba descobriu que se tratavam de seres humanos, confrontou o professor. Mas enlouquecido, ele o atacou e o asfixiou até a morte. Esse já era um caminho sem volta. A sua mente
estava quebrada. Ele negava que tivesse feito aquilo. Ele dizia que aquilo foi obra do mais covarde dos predadores, o Chacal. E assim, Warren assumiu esse nome. Os meses se passaram e Warren fez a sua fantasia, enquanto fazia também um clone de Gwen. Ele reeducou aquele clone através de hipnose, fazendo ela obedecê-lo sempre que a chamasse, e prometeu que iria punir o homem que a feriu, o Homem-Aranha. Na atualidade, o Chacal foge depois de atacar o Homem-Aranha e deixá-lo caído. O vilão diz para que o herói o encontre no estádio Shea à meia-noite. Assim, partindo para lá, o Homem-Aranha é pego mais uma vez pelo professor, que não ativa o seu sentido, ficando inconsciente mais uma vez. E quando acorda, ele percebe que agora existem dois deles. Dois Homens-Aranha, um de frente para o outro. Num canto do estádio, Ned Leeds está preso a uma bomba e o Chacal surge com Gwen Stacy dizendo que ele tinha duas amostras, uma dela e a outra de Peter. Por isso, ele sabia quem era o Homem-Aranha. E agora, eles não sabem quem é o real e quem é o clone, porque os dois têm as mesmas memórias e acreditam ser o original. O Chacal diz que a bomba presa a Ned Leeds vai explodir em breve e só o verdadeiro Homem-Aranha pode desarmá-la. Se o outro a tocar, ela explode. Por isso, os dois começam a discutir e a lutar. Enquanto isso, Gwen vê os dois praticamente se matando e sai da hipnose, dizendo que o Chacal é um monstro, que o professor Warren é um monstro, um assassino, e ela o odeia por isso. Isso faz o professor ter um colapso e perceber que realmente ele é um assassino. Não existe o Chacal. Foi ele mesmo quem matou Anthony Serba e estava prestes a cometer outra tragédia agora. Assim, ele decide acabar com a fantasia e parte para libertar Ned Leeds. Mas como aquele não era o Homem-Aranha, a bomba explode, fazendo parte da arquibancada do estádio desabar em cima do Chacal e de um dos Homens-Aranha, supostamente matando os dois. Restando então apenas um Homem-Aranha ao lado de Gwen Stacy e salvando Ned Leeds. Depois disso resolvido, a clone de Gwen vai com Peter se despedir da Gwen original no cemitério e se despede também dele, dizendo que ela não pode seguir ali. Ela e a Gwen original não são a mesma pessoa. Agora ela tem que seguir a sua vida, aceitando que ela já foi Gwen Stacy um dia e por isso não pode mais ficar. Assim, a clone vai embora. Ao voltar para casa, Peter encontra Mary Jane lá, onde os dois fazem as pazes e começam a ficar juntos novamente. O problema é que Peter ficou com um dilema a partir daí. Será que as memórias dele não estão pregando uma peça na sua mente? Será que na verdade ele é o clone? Peter vai atrás de um amigo, o Dr. Kurt Connors, e pede para que ele teste o seu sangue. O Dr. Connors vai testá-lo, mas os resultados podem demorar um pouco. Enquanto isso, o Homem-Aranha vê o Abutre pelas ruas. Assim, ele vai combater essa ameaça. Mas depois de lutar por algum tempo, o vilão bate do lado de um prédio e se desfaz. Sem muito tempo para pensar no que aconteceu, o Homem-Areia surge. E depois de lutar um pouco, jogando uma caixa d'água nele, acontece o mesmo. O vilão se desfaz. O Homem-Aranha fica muito confuso, e ele já estava ficando com o corpo cansado e desgastado dos combates. Mas sem tempo para se recuperar, o Rei do Crime também aparece, e assim, mais uma vez, depois de golpeá-lo, o vilão se desfaz. Totalmente cansado, o herói entra num beco e ali aparece o Esmaga-Aranha, só que dessa vez ele não se desfaz. Ele captura o Homem-Aranha e diz que ele criou aquelas 3 máquinas como antigos vilões para realmente cansá-lo e poder derrotá-lo finalmente. O plano estava dando certo e o Homem-Aranha estava quase ficando inconsciente. O seu corpo já não aguentava mais e parecia que ele iria morrer. Mas nesse momento, em vez de ver a sua vida passar diante dos seus olhos, o que passa por eles é a sua vida com Mary Jane. Peter a amava.
E isso lhe dá forças para se soltar e revidar o ataque do vilão, acabando com o Esmaga-Aranha. Mas com isso, ele reflete que o clone que o Chacal fez era antigo, era antes desses sentimentos crescerem por Mary Jane. Se ele fosse o clone, ele teria visto a Gwen, porque o antigo Peter a amava. Ou seja, o único apaixonado por Mary Jane só poderia ser o Homem-Aranha original. Nada de clones. Ele não precisa nem dos testes do Dr. Connors para confirmar isso. Assim, ele destrói os resultados porque ele sabe que ele é o real Homem-Aranha. O real Peter Parker. E é desse jeito que termina a história. Antes de analisar a saga original do clone, a gente precisa lembrar que ela foi feita nos anos 70. Comparando com HQs dessa época, a narrativa é bastante fluida, porque não tem aquele abuso de falas e recordatórios que existiam na época e que travavam a história. Mas claro que não se compara com a fluidez das HQs atuais. O roteiro é ok, mas é melhor não pensar muito ou não analisar detalhes, principalmente na questão de como funciona a clonagem aqui. No absurdo da ciência genética, já criando um ser adulto e com memórias, por exemplo. Aqui, a trama principal com clones não é tão abordada como deveria, porque as outras subtramas acabam roubando mais espaço do que o assunto principal. Mas apesar disso, a HQ faz um ótimo uso dos personagens secundários, principalmente da Tia May e da Mary Jane. A saga original do clone, como história em si, é interessante. Foi bem desenvolvida e bem escrita, principalmente para sua época. Mas hoje em dia é necessário relevar muita coisa para que seja uma leitura agradável. Só que o seu maior legado, talvez de forma boa ou não, é as pontas soltas que deixa, que serviram como base para a criação nos anos 90 da saga do clone. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.